Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez tendo a oportunidade de estudar a sua palavra, meu Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, Deus. Eu quero te agradecer, meu Pai, pela vida, Senhor, da pessoa que escreve essas revistas, que tem abençoado as nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor continue nos capacitando, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, nos dando direcionamento, Senhor, da sua vontade, da sua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. O título da lição de hoje é O Nascimento de Isaac. Nós vamos fazer a leitura que está em Gênesis, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha lhe falado. E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. Amém? Então, hoje, nessa lição de hoje, nós vamos estudar a respeito, do nascimento de Isaac, o filho da promessa, que Deus tinha prometido. E é interessante que esse texto de abertura que nós lemos, ele fala isso, ó. O Senhor visitou Sara como tinha dito, ou seja, Deus tinha falado que ia fazer, e ele fez exatamente como ele tinha dito que faria. E outra palavra que é muito importante a gente prestar bastante atenção é que diz assim, ó, ao tempo determinado. Então, por mais que as pessoas achassem, e o próprio Abraão e Sara achassem que não era mais tempo deles terem filhos por causa da idade, Isaac nasceu no tempo determinado, no tempo que Deus escolheu que ele nascesse. Não nasceu antes, não nasceu depois, ele nasceu no tempo determinado. Abraão já tinha 100 anos, Sara já estava com 90 anos, quando algo que parecia impossível, improvável aconteceu. Exatamente como Deus havia dito. Deus visita Sara, ela é engravida e tem o filho da promessa. Amém? Então, assim, Deus fala tanto conosco através dessa passagem que a gente tem que acreditar e entender que quando Deus fala qualquer coisa, Ele cumpre. E vai cumprir no tempo determinado, no tempo certo. Não antes, não depois, mas no tempo determinado por Deus. Aquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu, com certeza absoluta vai se cumprir. Nada acontece fora do tempo. As coisas acontecem no tempo que Deus determinou, que Deus estabeleceu. E o primeiro tópico da revista diz assim: as consequências da impaciência de Sara, o nascimento e o nome do filho da promessa. Então, quando Isaac nasce, a primeira coisa, obviamente, que eles providenciam, que o pai providencia, é o nome do filho. E por que ele deu esse nome? Na verdade, foi o próprio Deus que escolheu esse nome. E Isaac no hebraico significa riso. E por que esse nome foi escolhido para Isaac? Porque quando Deus disse que eles teriam filhos, tanto Abraão quanto Sara riram, e fala assim mais enfaticamente, que Sara riu quando ela ouve o anjo dizendo que ela teria um filho, ela já estando quase com 90 anos, quando ela engravida, ou 90. Então, ela sorri, porque ela não tinha condição física, humanamente falando, para ter filhos. Nem ela, nem Abraão. Ela com 90 anos, já tinha passado e muito da menopausa. Abraão com 100 anos, Então eles riram
do estado físico que eles tinham, da idade que eles estavam, né? Como eles poderiam ter filhos daquela maneira, naquela idade. E aconteceu exatamente como Deus falou que aconteceria, como Deus prometeu. E aí o próximo subitem diz assim: Ismael zomba de Isaac. Nós já sabemos, nós já estudamos isso em outras lições, que Sara, ela ficou querendo ajudar Deus, porque ela não engravidava, ela não conseguia ter filhos, já estava numa idade avançada e eles não teriam herdeiros. Então ela entrega sua serva Agar para ter filho com Abraão, para que eles pudessem ali prover a descendência para Abraão, para que eles tivessem herdeiros. Mas a gente sabe que isso provocou vários resultados negativos. Quando Agar ela tem relacionamento ali com Abraão e ela já estava grávida, ela começa a menosprezar Sara. E isso trouxe problemas. E aí eu fico imaginando, né, que talvez ela criticasse Sara ou, sei lá, debochasse de Sara porque ela não tinha engravidado, porque ela era estéril, né? Então ela já começou a ter esses problemas, tanto que nessa época Agar também foge para o deserto, né? E Deus fala para ela voltar, fala que o filho dela seria muitos, né? Também assim, seria uma grande nação, teria uma numerosa descendência. Deus fala qual nome ele teria. Então tudo Deus fala com Agar ali quando ela foge para o deserto. E depois do nascimento de Ismael, e aí depois de vários anos, né, Sara engravida e nasce Isaac, e aí diz que Ismael, o filho de Agar, a serva egípcia, começa a zombar de Isaac. Então eles começam a ter problemas por causa disso. E por causa dessa zombaria, Sara pede para Abraão a expulsão de Agar e de Ismael. Então a convivência entre eles já não era boa, né? Depois ficou pior, né? Se tornou insuportável. Então, desde a gravidez de Agar, a gente viu que já tinha problemas, já tinha conflitos de zombaria, e aí tudo leva a crer que isso não parou, né? Que continuou. E quando Isaac nasce, né? E ele já fica maiorzinho assim, Ismael começa também a zombar de Isaac, assim como sua mãe fazia com Sara, né? E tudo isso se tornou assim um ambiente insuportável, a ponto de Sara falar para Abraão mandar Agar e Ismael irem embora, mesmo sabendo que Ismael era filho de Abraão, né? Não era o filho da promessa, mas era filho de Abraão. Então, a única maneira que Sara encontrou ali naquele momento foi mandar eles embora. E tá lá em Gênesis 21:10, quando ela diz: deita fora esta serva e o seu filho. Então, Abraão é colocado numa situação complicada ali, numa situação difícil. O próximo tópico diz assim: Abraão tem que tomar uma atitude. Isaac é desmamado. Então, depois que Isaac cresce e foi desmamado, Abraão fez um grande banquete neste dia. Então, os judeus, eles têm esse hábito, né, de comemorar, de fazer eventos marcando essa transição, essas mudanças. Então, quando Isaac foi desmamado, eles fazem um grande banquete, né? E segundo historiadores, naquele tempo, a mãe amamentava a criança até por volta dos 5 anos de idade. A Bíblia não fala exatamente quantos anos Isaac tinha, mas essa questão do desmame era um momento especial, né, na tradição oriental. Então eles fizeram esse banquete e aparentemente, né, estava tudo normal, estava tudo certo, mas não estava. Como eu já falei, né, nós já estudamos a respeito disso também, tinha essa questão ali interna de conflito entre Agar e Sara e agora entre Ismael e Isaac. E aí o próximo subitem diz a zombaria. Então o texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar
zombava do seu filho. E esse mal-estar era tão grande, era uma coisa assim tão desagradável, que ela não conseguiu suportar a situação. Então ela ficou bastante aborrecida e pediu que Abraão expulsasse Agar e Ismael. E aí o próximo subitem diz assim, a tristeza de Abraão. Imagina, Ismael, ele era filho de Abraão. Por muitos anos, ele foi o filho único, porque não tinha Isaac, e inclusive ele achava que nem teria. Então, assim, ele tinha aquele apego de pai e filho, porque ele era o filho. Então, essa situação, com certeza, deixou Abraão com o coração muito entristecido, muito pesado, né? E tudo isso por causa da tentativa de Sara ajudar a Deus com a infertilidade dela, com o problema que ela tinha. Então, assim, ela se precipitou, né? Ela não orou, ela não ouviu a voz do Senhor, e isso trouxe consequências, né? Então, o Senhor, ele é muito bom, e ele não nos trata segundo aquilo que nós merecemos, né? Então, o Todo-Poderoso fala com Abraão que faria do filho dele uma grande nação, do filho dele com Agar, uma grande nação. Então Deus fala, olha Abraão, porque com certeza Abraão foi orar, né? Ele estava triste, mas ele foi orar ao Senhor. E Deus fala, Abraão, escuta o que Sara está dizendo. Pode mandar Agar e Ismael irem embora, porque eu também farei dele uma grande nação. Deus já tinha falado isso para Agar, né, quando ela estava grávida, e agora Deus confirma falando para Abraão. Então Abraão, ele fica tranquilo, e depois que Deus fala, mais uma vez ele obedece, né? A gente vê que sempre Abraão está obedecendo ao Senhor. Então Abraão obedece a voz de Deus, seguindo ali o desejo de Sara, a sua esposa. E olha que interessante, né? Deus, ele tinha falado para Abraão que como a areia da praia, as estrelas do céu seriam a descendência de Abraão. Então, tanto Ismael se tornou uma numerosa nação, que nem era o filho da promessa, mas ele se tornou também uma grande nação, porque era um descendente de Abraão, como Isaac, né, que também se tornou uma grande nação, e esse sim é o filho da promessa. E aí o próximo tópico diz assim, Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Abraão despede Agar e Ismael. Então, ele teve, né, que obedecer agora a Deus, porque Deus fala, olha, escute Sara e permita, né, e mande Agar e Ismael irem embora. Então, com certeza foi uma decisão difícil para ele, mas ele obedece. Apesar de, com certeza, ter sofrido, sentido a falta do filho dele, porque ele era o pai, ele convivia com ele cuidava de Ismael como o pai mesmo cuida de um filho, mas ele tinha que fazer naquele momento aquilo que Sara havia pedido, né? Então, diante de uma decisão tão difícil, ele precisou ouvir a voz de Deus e obedecer. Então, isso é um aprendizado para nós, porque sempre que a gente tiver que tomar qualquer decisão difícil, nós precisamos orar, colocar diante do Senhor e obedecer à voz de Deus. Obedecer sempre vai ser o melhor. E a gente vê muito bem isso na vida de Abraão, né? Nessas lições que nós estamos estudando, que já falou a respeito dele ter saído da casa dele, da parentela dele. Então, quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente observa que em tudo ele foi obediente a Deus, né? É claro que teve esses momentos, tipo aqui, quando ele, né, aceita ter um filho com Agar, ele ouviu a voz de Sara, né? Nesse momento, com certeza, ele não orou, não pediu a direção de Deus, ele simplesmente ouviu Sara. Mas aqui nesse momento que foi uma situação difícil, que ele estava pesaroso, que ele estava sofrendo por ter que tomar essa decisão, ele orou e Deus deu a ele a direção. Então, sempre que você precisar tomar uma decisão difícil, uma decisão importante, coloque diante do Senhor. Ouça a voz de Deus e obedeça aquilo que Deus falar, aquilo que Deus orientar, porque Deus ele nunca vai errar. Seu amigo pode te dar um conselho errado,
né, os seus parentes, mas Deus nunca vai te dar um conselho errado. Então, ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus. E o próximo tópico diz assim: Agar e Ismael no deserto de Beceba. Então, Abraão obedece, manda eles irem embora, dá apenas uma botija de água e pão. E então expulsa eles de casa. Agora imagina também para Agar como foi difícil esse momento para ela e para o seu filho. Eles saem ali da casa, né, que antes eles tinham uma posição boa, eles tinham tudo, eles tinham conforto, né, com apenas pão e um odre de água. Então, Agar, né, era mãe de Ismael, amava ele como filho. Imagina ela nessa situação, vendo o seu filho sofrer, né? Eles ali no deserto, um lugar extremamente quente, hostil, difícil. E quando acaba, né, o pão e quando acaba a água, principalmente, ela não sabe o que fazer. E ela pensa, né, realmente que eles vão morrer. E a única atitude que ela tem é de colocar Ismael ali numa posição um pouco mais confortável, né, debaixo de uma sombra que ela encontrou e se afastar, porque ela não queria ver o seu filho morrer. E aí diz que ela chora e que Deus ouve Ismael. Então Deus ouviu a oração de Ismael, Deus ouviu o clamor de Ismael, Deus ouviu o choro de Ismael. E ali vem com a provisão. Mas Deus já havia prometido para Abraão que ia cuidar deles, que ia cuidar de Agar, que ia cuidar de Ismael, que ele não precisava se preocupar com esse filho dele, né? Então, mais uma vez, Deus cumpre aquilo que ele promete, né? A primeira coisa que Deus faz é com que Agar enxergue um poço de água, né? Então, de sede eles já não morrem mais, né? Ela encontra água ali, e provavelmente se tinha água, tinha outras coisas também. Então, assim, Deus já deu ali a provisão, já deu ali o escape, né? O que eles precisavam, e ali já muda, né? Já melhora a situação deles. E o próximo subitem diz justamente isso: Deus ouviu a voz de Ismael. Eles estavam no deserto, um lugar que não tinha outras pessoas, tinha apenas eles. Então, somente Agar poderia ouvir a sua própria voz, né, o seu clamor, a voz do seu filho, o clamor do seu filho, só que Agar não podia fazer nada. Mas Deus, o Deus de Abraão, ouviu o choro de Ismael e vem ali com socorro e com a provisão. Deus envia o livramento não apenas ali para aquele dia, mas para a vida deles. Então mostra que realmente, né, Deus cuidou, Deus proveu, Deus sustentou, e ele também se tornou uma grande nação. Ele se casou e ele teve filhos, né? Ele teve uma vida boa. Então, assim, a gente vê nessa passagem que Deus cuida e que Deus faz aquilo que ele promete, né? A gente começou lendo, falando sobre o nascimento de Isaac, né? Que como o Senhor havia dito, ele fez. Deus havia também prometido para Agar que de Ismael faria uma grande nação. Quando Sara expulsa Agar e Ismael, Deus fala para Abraão que ele pode obedecer Sara, que ia cuidar deles e que eles teriam uma grande nação também. E eu vejo tanto assim a confiança de Abraão em Deus, que ele podia ter mandado. Abraão era riquíssimo, podia ter mandado eles para algum lugar específico. Olha, eu vou levar vocês para tal cidade e eu vou mandar servos para ajudar vocês, vai animais com comida, com provisão e tudo. Abraão poderia ter feito isso, mas Abraão, ele manda eles dois embora sozinhos, com pão e água apenas, confiando totalmente na provisão de Deus. E como Deus havia prometido, Deus fez, né? Deus proveu, Deus cuidou e Deus abençoou. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: finalizamos esta lição afirmando que o Deus de Abraão é fiel. Suas palavras e promessas jamais podem falhar. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e estendeu sua promessa à sua descendência e o fez.
De Abraão veio Isaque e Jacó, dos quais descendem o povo judeu. Vimos também que a tentativa de Abraão e Sara em tentar ajudar Deus trouxe consequências graves. Todavia, o Senhor é bom e agiu com graça e fidelidade para com a casa de Agar e seu filho Ismael. Amém? Então, mais uma coisa que eu aprendo também com essa história de Agar, Sara, Abraão e Ismael é que quando a gente toma atitudes erradas, né, quando a gente toma decisões erradas, algumas vezes até sem consultar o Senhor, Deus, ele ainda cuida de tão bom que ele é, né? Claro que tem as consequências, eles tiveram consequências ruins, mas Deus cuidou, foram consequências ruins, mas que não foram assim prejudiciais para a vida de ninguém, né? Deus cuidou de Sara, Deus cuidou de Isaac, Deus cuidou de Agar, Deus cuidou de Ismael e fez exatamente como ele havia prometido, né? Desses dois filhos de Abraão surgiram grandes nações dos seus descendentes, exatamente como Deus havia prometido. Então, o mesmo Deus que Abraão confiava, que cuidava de Abraão, que cuidava da família dele, é o mesmo Deus que nós servimos, é o Deus que nós acreditamos, é o Deus que nós cremos que está cuidando da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. Então, que a gente tenha confiança de colocar tudo diante de Deus, absolutamente tudo, confiar no Senhor e obedecer à voz do Senhor. Amém? Essa é a lição de hoje, até a próxima aula em nome de Jesus.